Olá meninas, tudo bem? Tô aqui de volta com mais uma aula de teatro musical online, tá certo? E eu recebi semana passada um vídeo de Alicia, né? E passei um exercício novo. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer aquela sinopse que eu pedi da personagem de cada uma, né? Que era só escrever aqueles dados sem interpretar e ler pra mim, tá? Tô esperando. E eu disse que hoje eu ia trabalhar o texto. E antes de trabalhar esse texto, eu quero que a gente passe por algumas etapas antes, tá? Primeiro, eu quero que a gente crie algumas particularidades dessa personagem. Como assim? A gente já atribuiu a ela uma personalidade, né? Quem ela é, de onde ela é, como ela está e por que, né, ela está vivenciando aquela situação, por que ela está dando aquele texto. Agora, quais são as particularidades? São coisas que identificam a nossa personagem enquanto estamos interpretando ela. Como assim, tia Michele? Por exemplo, a minha personagem tem 37 anos. A personagem que a Alicia criou tem 17. A forma que a minha personagem fala, ela com certeza vai ser diferente da forma que a personagem de Alicia fala. Porque, geralmente, no geral, uma mulher de 37 anos, ela fala de forma mais madura, talvez mais séria, do que uma menina de 17 anos, não é verdade? Então eu posso colocar coisas que vão trazer mais realidade para minha personagem, mais naturalidade para ela também. Por exemplo, a Alicia criou uma menina de 17 anos. Essa menina de 17 anos, ela poderia ter algumas coisas que denunciem a sua pouca idade. Por exemplo, adolescentes gostam muito de usar gírias, por exemplo. A gente pode colocar gírias no meio do texto, tá, Alicia? Enquanto você fala. Você pode fazer essa inclusão de coisas que acrescentem ao texto. Não há limitação nisso, tá bom? Então, gírias são bem-vindas para a tua personagem. Ela pode, por exemplo, mascar um chiclete enquanto fala. Isso é algo que pode trazer uma ideia de juventude para a tua personagem, tá certo? E, por exemplo, a minha, eu coloquei aqui que a minha tem uma certa mania de falar mexendo nos cabelos. Isso foi uma coisa que eu criei para minha personagem, tá? É algo que identifica ela, que traz um diferencial dela para outra coisa que eu já tinha feito para outra personagem que vocês já tenham visto, tá? E também pela situação que ela está vivendo, a minha personagem, ela tem o costume de mexer na barriga. Por quê? Porque a minha personagem está grávida, tá? Então é algo que identifica ela no momento em que eu estou interpretando, tá? Afinal, o texto que nós vamos interpretar é o mesmo, só que a personagem é diferente. Então a forma como ela lê, a forma como ela se porta é diferente, tá? Então eu tenho que criar coisas que diferenciem ela de qualquer outra personagem que outra pessoa for fazer, tá? Então, são sugestões que eu tô te dando, Alicia. Se você quiser acatar, você coloca o chiclete. Se você quiser acatar, você coloca uma gíria. Acrescenta em alguns momentos do texto. Se não, você pode criar outras coisas que você teve uma ideia melhor. Combinado? Essa é a primeira etapa que a gente vai fazer. A segunda etapa é como ela se veste, como ela se apresenta. A minha personagem, ela vai estar com um vestido e com uma barriga falsa, que eu vou ter que preparar uma barriga falsa, tá bom? Ela usa pouca maquiagem porque afinal ela não trabalha, ela não sai muito de casa, ela fica muito em casa sozinha enquanto o marido dela está sempre trabalhando, viajando. Então não tem por que ela usar tanta maquiagem. E ela usa brinco e colar clássico, nada muito chamativo, tá? E os cabelos soltos. A tua personagem, Alicia, ela pode usar mais acessórios. Se você pensar que talvez seja um adolescente que gosta de rock, ela pode estar vestida com os acessórios de quem gosta de rock, né? Uns colares assim prateados. Mas não, você pode talvez criar uma adolescente super patricinha e que não tem nada a ver com isso, e ela gosta de vestir rosa. Você que vai criar. Qual é a imagem da tua personagem, tá?
Então nós vamos hoje caracterizar as nossas personagens como a forma como ela se expressa, se ela tem gíria, se ela não tem, se ela masca chiclete na hora, se ela não, se ela tem algum tique nervoso, se ela tem uma gagueira. Você vai criar isso e vai anotar no papel. E vai criar como ela se veste, qual é a imagem dela, e vai anotar no papel. Aula que vem você vai ler para mim as características dela, de como ela se expressa, tá? As particularidades dela e como é a imagem que ela tem, o figurino, como é que vai ser tudo isso. Ela vai estar com muita maquiagem, ela vai estar com pouca maquiagem, ela vai estar com muitos acessórios, não vai estar, os acessórios vão ser numa linha mais clássica, numa linha mais patricinha, numa linha mais rock and roll. Coloca tudo lá no papel, lê pra mim. E depois disso, é um exercício só, tá? Colocar essas características, colocar como vai ser o figurino dela, a apresentação dela. E em seguida, a gente vai ler o texto. Tentando, a gente não vai conseguir fazer isso de forma maravilhosa da primeira vez, porque a personagem não se cria assim, é um processo. Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente interpreta, a gente consegue fazer de forma melhor. A gente consegue fazer essa introspecção da personagem de forma mais satisfatória, tá? Então, só um minutinho, barulho. A gente vai ler tentando trazer aquela característica da primeira etapa que a gente criou. Ora, a minha personagem, eu coloquei aqui que ela fala de uma forma um pouco mais séria, porque ela tem 37 anos, mais madura, e ela tem uma mania de falar mexendo no cabelo e mexendo na barriga de vez em quando também. Então tá, então eu vou fazer essa leitura dramatizada. Eu não quero que vocês decorem ainda, eu quero que vocês de fato leiam o texto tentando trazer esses elementos e vendo onde ele encaixa melhor, tá? Vai ter uma hora que a Alicia vai, digamos que ela aceitou a sugestão que eu dei de colocar uma gíria. Vai ter uma hora que ela vai dizer, eita, aqui cabe uma gíria. Ela, coloca, tá bom? Então eu vou ler só um pedacinho do texto, para não ficar muito grande, para mostrar como é que eu mais ou menos estou criando a minha personagem, tá bom? Só um minutinho. Depois de um tempo convivendo diariamente com a solidão, a gente até se acostuma, sabe? Eu me acostumei a passar o dia só com minhas músicas, meus livros, minhas experiências culinárias, minha yoga caseira experimental e meu xadrez contra o computador. Me acostumei até a ir ao cinema sozinha. Me acostumei a rir e a falar comigo mesmo sem nem me importar. Estão me chamando de esquizofrênica por aí. Mas depois de passarmos tantos bons momentos juntas, eu e a solidão, eu confesso que eu me tornei uma amiga ingrata. Tá? Eu fiz uma leitura bem assim, despretensiosa agora, tentando encaixar uns elementos que eu coloquei aqui. Aí você pode dizer, Tia Mi, não ficou tão natural. É normal. No início, enquanto a gente tá tentando encaixar as coisas, não fica mesmo tão natural. Tá certo? Essa naturalidade, ela vem quando esses elementos, eles começam a ficar mais íntimos da gente, tá? Quando a gente começa, de fato, a entender a personagem e as coisas que a gente criou passam a ser não tão estranhas, mas começam a fazer parte também da nossa vivência com a personagem, vai ficando mais natural e a gente vai encaixando cada elemento que a gente criou nas partes do texto de forma que fique natural. É normal que não fique, oh meu Deus, que interpretação no início, tá? Mas tenta fazer isso que eu tentei fazer agora. Lê o texto, tentando colocar as particularidades que vocês criaram, tá bom? Então, esse é o nosso próximo exercício. Eu aguardo o contato de vocês e até quinta-feira. Beijo, meninas!